A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você seja muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra de Deus. E eu espero que, em nome de Jesus, tudo que nós conversarmos aqui realmente venha fortalecer a sua fé e te colocar de pé, caso você esteja prostrado nesse dia. O Salmo de número 46, ele tem uma história, né, por trás dele. Além dele ser um salmo fantástico, maravilhoso, produzido pelo Espírito Santo de Deus e trazido para nós através da vida dos filhos de Corá. Além disso, Martinho Lutero escreveu uma canção chamada Castelo Forte, a partir da leitura desse salmo. E depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira ouvir esse louvor. Não sei se você o conhece, e eu me recordo que no período da minha conversão, eu ouvi esse louvor, só não sabia da história, que ele havia sido produzido, né, pelo reformador Martinho Lutero e etc. E que era baseado, né, ou inspirado no salmo de número 46. Vamos começar? Salmo de número 46, verso 1. Bom, a epígrafe do salmo está dizendo que esse salmo ele foi feito para vozes agudas, né, ou sopranos, né, de acordo com a tradução. Eu acho bem interessante isso, né? A pessoa que produziu, né, aqueles que produzirem o salmo, já também produziram todos os demais detalhes e deixaram registrados para nós a respeito de como cantar esse salmo. Bom, vamos começar? Verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Muito bem. Queridos, esses primeiros 3 versículos, eles trazem para nós, pelo menos para mim, e eu espero que você enxergue também isso, uma realidade terrível, né? A ideia de imaginar que nós podemos vislumbrar, ou que o salmista possa ter vislumbrado na sua cabeça, na sua mente, diante dos seus olhos, uma imagem como essa, né? Uma imagem que as montanhas, né, os montes, a terra, tudo aquilo que é firme para nós, tenham assim afundado, né, no coração do mar, tenham se abalado. Nós podemos aplicar isso de maneira, vamos dizer assim, de maneira figurada e dizer, não, o salmista ele estava realmente falando de uma situação em que tudo está desabando. E aí a gente pode aplicar isso para um casamento, a gente pode aplicar isso para uma vida profissional, né? O que o salmista está descrevendo é uma realidade que para você antes era segura e que de repente começa a ruir diante dos seus olhos. E isso no sentido figurado. Mas caso ele esteja falando no sentido literal, o salmista está descrevendo para nós uma situação geográfica horrorosa, né? Imagina só águas do mar rugindo, e a terra que antes era firme tremendo, e os montes se afundando no coração do mar. E antes de descrever toda essa tragédia geográfica, o versículo número 1 aponta para nós, dizendo onde está o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E por isso, o início do verso 2 diz a posição do salmista. Ele diz, nós não temeremos, nós não vamos ter medo. E isso demonstra muita fé, demonstra a direção correta para onde os nossos olhos devem olhar, né? Onde é o refúgio? O refúgio é no lugar mais alto, né, diante de uma catástrofe. O refúgio é um lugar onde a gente possa se abrigar. Sim, podemos buscar, obviamente, um lugar seguro em caso de catástrofe, mas o salmista está querendo dizer que dentro de nós, o nosso lugar de paz, o nosso lugar de socorro, o nosso lugar de segurança é o Senhor, o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e o salmista vai nos ensinar dizendo, nele eu escolho ter paz. Eu coloco minha segurança nele. Então, graças a Deus, nós estamos vivendo uma situação de calamidade física, mas caso você esteja passando por uma situação em que todas as coisas ao seu redor estão ruindo, elas estão realmente desabando, que você possa olhar para esses primeiros 3 versículos e fortalecer a sua fé, sabendo que se você estiver no refúgio e na fortaleza, que é o nosso Deus, você não precisa temer. Você vai fazer a parte que te cabe, porque existem atitudes e decisões que são naturais, você tem que se levantar e andar, você não pode esperar que Deus faça isso por você, mas você pode crer e descansar, sabendo que Deus te guarda e que se você passar pelas muitas águas, você não vai afundar, e se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. E ainda
que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está com você. E 2 Crônicas, capítulo 20, tem um texto muito conhecido que fala sobre um rei chamado Josafá, que se levantou diante desse rei, que estava governando Judá, um exército muito grande. E Josafá foi consultar o Senhor. Josafá pregou um jejum. Josafá foi pedir socorro para Deus. E o que foi que Deus fez? Deus fez o que ele sempre faz, porque ele é a nossa fortaleza. Ele mandou um recado por um profeta e ele disse para Josafá que ele seria com ele. A partir do verso 15 do capítulo 20 de 2 Crônicas fala assim: Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. O exército não era pequeno, era enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então a gente vê um exemplo muito claro em que, claro não, né gente? Muito claro em que o Senhor até diz para o exército e diz para Josafá o rei: vai, se posicione, se vistam das suas armaduras, peguem os escudos, as espadas, vão para a guerra, mas essa guerra é minha. E ele ainda diz: se posicionem e fiquem firmes. E quando ele está trazendo revelação pelo profeta, ele fala, inclusive, até onde é que os exércitos dele encontrariam os exércitos inimigos, porque Deus já sabe de todas as coisas. Mas ele só diz: fique firme. Você não vai precisar lutar, eu vou lutar por você. Só não desanime, né? Não deixe de fazer a sua parte, vamos dizer dessa maneira. Então, ele continua sendo o nosso castelo forte e diante de todas as situações que estão fora do nosso controle, como a fúria das águas, o tremor dos montes ou o desabar das terras, Deus tem o controle. E ainda que nós tenhamos que muitas vezes sofrer o dano, ainda que muitas vezes a gente vá viver o luto, a tristeza, a perda, Deus segura a nossa mão e passa conosco nesse vale. Nós definitivamente não estamos sozinhos. E se do versículo de 1 a 3 nós vemos essa proteção de Deus, agora do versículo 4 ao versículo 7 a gente vai ver a presença de Deus. Olha o que está escrito: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus e o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Muito bem, vamos meditar nesse trecho? Nesse trecho nós vemos a presença de Deus. Deus está com a sua cidade. A sua cidade de Deus é Jerusalém. Jerusalém é onde habita o Altíssimo. E se está dizendo que não vai ser abalada, o Senhor está querendo dizer que há abalo, né? Há abalo disponível, né? Da mesma maneira que o salmista relata que a terra se transtorna, os mares rugem, as montanhas desabam. Bom, as nações se agitam e se rebelam, né? Se levantam contra a cidade de Deus. Mas qual é o posicionamento de Deus? A palavra de Deus fala no verso 6 que ele ergue a sua voz e a terra derrete. E aqui, meus queridos, a intenção é mostrar que realmente a presença de Deus, diante da presença de Deus, até as maiores fortalezas, até as armas mais fortes que possam ser postas contra nós, elas se tornam inúteis. Porque diante da voz de Deus, quando ele abre a sua boca, quando ele ergue a sua voz, nada pode resistir. Por quê? Porque ele é o Senhor dos exércitos, como diz o verso 7. Ele é aquele que comanda os exércitos angelicais. Ele não comanda somente o mundo natural, mas também o sobrenatural. Então, a presença de Deus aqui, ela é inquestionável, ela é infalível, ela é maravilhosa. E quando no versículo 4 diz que há um rio,
né? Que alegra a cidade de Deus. Quem é esse rio? Queridos, esse rio é o nosso próprio Deus. É Jesus, é o Espírito Santo. Anota, por favor, aí Jeremias 2,13. Olha o que diz aqui. Jeremias 2,13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Aqui o Espírito Santo está exortando que o povo havia abandonado Deus, que era a fonte de água viva, e eles estavam fazendo todas as demais coisas através das suas próprias forças, dependendo de si mesmos, né? Quando fala cisternas rachadas que não retêm água, está comparando a força do nosso Deus com a nossa força, que é zero, que é nula, perto da força de Deus. Então aqui o próprio Deus diz: eu sou a fonte de água viva. E Zacarias 13:1, vai nos apontar para Jesus Cristo. Olha o que está escrito em Zacarias 13:1. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Queridos, uma fonte de água pode nos limpar da sujeira. Pode lavar uma roupa, pode lavar um utensílio, mas uma fonte de água não pode purificar do pecado. E aqui nós sabemos que Zacarias estava falando que esta fonte queria jorrar sobre os descendentes de Davi e de Jerusalém e que purificaria do pecado e da impureza. É o nosso Messias, é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. E João 7, do versículo 37 até o 39, fala assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então aqui o texto aponta para o Espírito Santo de Deus como sendo esse rio que flui do nosso interior. E é muito interessante porque quando diz quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, significa que o Espírito Santo, que é esse rio de água viva, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, veio habitar em nós. E você e eu, né, nós devemos fluir desse rio de água viva sobre a vida das pessoas, através das nossas atitudes e das nossas palavras. Mas aqui no verso 4 está dizendo que a presença de Deus iria fluir e proteger, né? E alimentar. E ainda que alguém se levantasse contra a cidade de Deus, o Senhor ele iria levantar a sua voz e a terra iria se derreter, porque nada é maior do que o Senhor dos Exércitos. Que no verso 7, gente, o verso 7 é igualzinho o verso 11, ok? Preste atenção aí, é um refrão, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E o Deus de Jacó, claro, aponta para Israel, né? Aponta para as tribos, aponta para o povo que o Senhor escolheu. Mas é muito interessante a gente pensar que Jacó era um homem como eu e você. Né? Uma pessoa que antes de conhecer a Deus enganava, era, né, o usurpador, era de confiança meio questionável, e que quando conheceu a Deus teve a sua vida transformada pelo Senhor, né? Nós somos da mesma maneira como Jacó, né? O Deus de Jacó é o nosso Deus. E para finalizar, nós vamos ler agora do verso 8 até o verso 11 e nós vamos ver a manifestação do poder de Deus. Olha o que diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, ou aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E aqui nós vemos o poder de Deus, a mão forte do Senhor, que é capaz de cessar
toda a guerra, que é capaz de dar fim a todo povo, a todo o exército, né? A todo o arco que ele pode despedaçar e que está quebrado de uma vez por todas. Então, nós concluímos a meditação sobre esse salmo que exalta o poder do Senhor, a soberania dele sobre qualquer circunstância e que nos convida a ter fé. A ter fé em Deus, porque ainda que estejamos passando por um momento de luta, de guerra, quer seja essa guerra dentro de nós ou do lado de fora, né? Que nós saibamos e que nós creiamos que o Senhor, ele vai à nossa frente e que tudo que nós temos que fazer é estar com Deus. Queridos, a diferença, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a diferença entre a vitória e a derrota não estava na quantidade de exércitos. Eu citei o exemplo de Josafá, mas eu poderia ter citado outros exemplos. O povo de Deus vencia não quando tinha as melhores armas, ou a maior quantidade de exército, ou os exércitos mais habilidosos. Não, a diferença entre a vitória e a derrota era a busca pela presença de Deus. E nós temos que entender isso de uma vez por todas, porque o mesmo Deus da Bíblia é o Deus que fala comigo e com você hoje. É o Deus que ouve a nossa oração e que é o nosso castelo forte. Então, não se baseie na sua força e na sua capacidade para se manter de pé. Aquele que te sustenta é o Senhor dos Exércitos. Se apegue a Ele em oração, interceda pelas causas que você tem considerado que são batalhas assim invencíveis e confie em Deus. Se você tiver de passar por uma vitória, Ele estará com você. Se você tiver que passar por uma derrota, Ele estará com você também. Só não aparte o seu coração de Deus. Essa é a mensagem mais importante. E que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. E amanhã nós vamos meditar no Salmo de número 47, se Deus quiser.